Eu quero convidar você para ouvir o que Deus tem a nos dizer nessa noite através da sua palavra. O Senhor colocou no nosso coração por esses dias de estarmos meditando em textos selecionados de salmos. Hoje, o salmo para agora vai ser o salmo de número 27, conforme é registrado em nossas Bíblias. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos ler o versículo 14 todos juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e eterno Deus, aqui em tua presença, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, e suplicar a ti, Senhor, fala aos nossos corações. Ajuda-nos a interpretá-la com fidelidade e ajuda-nos a aplicar, Senhor, cada verdade espiritual aqui contida para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, os salmos, eles contemplam algumas coleções. Dentre elas, aqui já mencionamos coleções que falam sobre clamor, súplica. Coleções que também trata do rei messiânico, que são chamados salmos messiânicos. Essa coleção de salmos que nós estamos aqui vendo, que corresponde dos salmos 23 ao 28, trata-se de uma coletânea de salmos que fala a respeito da nossa confiança em Deus. E a mensagem para hoje, eu quero ter um tema para nós aqui, o título é Confiando em Deus, apesar das nossas angústias. Confiando em Deus, apesar das nossas angústias. Este salmo revela para nós aquilo que tem de mais íntimo de um ser que busca adorar a Deus
em espírito e em verdade. O texto ele inicia dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diante desta declaração, é bom a gente aqui lembrar que na época não havia luz elétrica. Na época, andar à noite era algo muito perigoso. Quando o salmista ele diz que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele prontamente faz uma pergunta, que no caso aqui do texto é uma pergunta retórica. Ele pergunta: de quem terei medo? O medo é um inimigo para as nossas vidas. Muitos fazem uso do medo para tomar domínio sobre alguém. É sabido de nós, ao longo da história, que existe uma pedagogia que é a pedagogia do medo. E nas nossas casas, muitas vezes é assim. Quem não foi aqui ameaçado pelo velho do saco? Eu sou da época do bicho papão. A gente tinha medo do papa figo. Era assim que falava, né? E essa pedagogia do medo fazia com que muitas crianças não desobedecessem aos seus pais. Mas o medo é um instrumento utilizado por algumas autoridades como meio de manobra. E tem pessoas hoje que são atormentadas pelo medo. E o medo aqui, ele pode vir em várias instâncias. Eu não quero fazer aqui um tratado do medo, mas é uma realidade do medo em nossas vidas. Mas o salmista, ele coloca para nós aqui diversas situações que podem trazer medo para as pessoas. Quando ele diz ainda mais: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele repete de novo a pergunta sobre o que ele deve ter medo, sobre quem ele deve temer. E aí você pode se perguntar hoje: o que é que me angustia? O que é que mais me apavora? Do que é que eu posso vir a ter medo? O que é que eu tenho receio? Geralmente as coisas que nós mais tememos são aquelas que acontecem conosco. Não é assim? Você não gosta de uma determinada coisa, de uma determinada situação, e aquilo é o que mais acontece com você. Você já notou isso? E o salmista aqui, ele coloca medos reais, situações que são realmente iminentes na vida de qualquer pessoa. No caso dele em específico, ele fala: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Veja, ele já tem um entendimento que qualquer um que tentar fazer algum mal contra ele, esses não terão sucesso. Esse salmo ele inicia com um tom de confiança. Eis aqui o nosso tema: confiando em Deus, apesar das nossas angústias ou do nosso medo. Então ele fala aqui que os malfeitores, as pessoas que tentam lhe fazer mal, esses opressores, esses inimigos, eles tropeçam e caem. E ele descreve ainda mais: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Veja, o salmista Davi, ele tinha uma realidade iminente, que era a qualquer momento uma guerra a ser declarada contra o seu reino. Nós hoje tememos uma guerra acontecer contra o Brasil. A gente nem sequer imagina. A gente não teme nem porque o inimigo é forte, a gente teme porque o nosso exército, julgamos muitas vezes ser despreparado, não é verdade? A gente julga ser despreparado. Por quê? Porque o Brasil não é muito de guerra, né? Mas você consegue imaginar um conflito contra você? Tem pessoas, irmãos, que não querem nem sequer pensar em um conflito, e quanto menos uma guerra, né? Tem pessoas que não resolvem alguns problemas porque têm medo de uma guerra. E o salmista Davi tinha essa realidade iminente contra ele, de a qualquer momento um inimigo vir e declarar guerra. Mas olha como ele
coloca a sua confiança em Deus. Ele diz que o coração dele não vai se atemorizar se essa guerra estourar. E ainda ele terá confiança no Senhor se vier esses inimigos contra ele. Olha, o verso 4 tem uma declaração aqui que para mim é surpreendente, é grandiosa. Eu fico imaginando aqui o que ele fala aqui, a grandeza dessa intimidade. Ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Parece que esse versículo foi colocado aqui fora de ordem, né? O camarada está falando de inimigo, está falando de conflito, está falando de guerra, está falando de medo, e de repente ele para e diz: uma coisa peço. Opa, quando ele fala uma coisa peço, a gente imagina o quê? A destruição dos inimigos. A gente pensa, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para que tenha paz. Ele vai pedir para que ninguém lhe atormente. Seria uma lógica se ele assim o fizesse. Porém, o salmista, ele não recorre a pedir que as suas angústias se cessem. É interessante perceber isso aqui. Mas ele acentua aqui um único pedido. Esse salmo só tem um único pedido. E esse único pedido que ele faz é este: eu peço uma coisa, o quê? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Você tem esse desejo? Você tem esse desejo no seu coração de estar na presença do Senhor? Foi lindo o que a gente cantou hoje aqui, quando o hino de Aline Barros, a gente aqui mencionou essa questão de estar na presença do Senhor. O hino aqui, ele disse aqui para nós: o melhor lugar que quero te dar, me derramar aos teus pés, ser a tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com a tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, né? Quero exalar mais de Deus. Será que a gente cantou isso de coração hoje aqui? Pois o salmista Davi, ele não pediu para que cessassem as guerras, ele não pediu para que fossem destruídos seus inimigos, ele não pediu para que até nem mesmo o medo fosse cessado dele. Não. Ele diz: uma coisa peço, só uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Ele não só pede, como ele também vai buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe qual devia ser o nosso maior medo, irmãos? O medo de não estar na presença de Deus. Por isso que Davi está nem aí que se estoure uma guerra contra ele. Ele não está nem aí com quem vem ali fazer mal. Porque para ele, o mais importante é estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente troca a presença de Deus por coisas banais, irmãos. Negligenciamos, fazemos corpo mole. Qualquer motivo é motivo de não buscar a face de Deus. Às vezes procuramos vários recursos, procuramos várias pessoas, e Deus nem sequer lembramos dele. Mas o salmista Davi, ele inverte aqui e coloca o Senhor como a sua única prioridade. E ao buscar essa prioridade, ao buscar essa única coisa aqui, que é estar na presença de Deus, ele consegue ter paz no seu coração. Mas isso não significa que as suas angústias estão ausentes. Não. Todos nós temos as nossas angústias. Podemos até dizer que o ser humano, ele não tem angústia, ele é angústia. Nós temos aflições por várias coisas, vários motivos. E várias situações podem ser listadas aqui.
Como ele mesmo colocou aqui, o salmista: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Olha, a confiança dele em Deus, apesar das angústias, a proteção do Senhor, o cuidado de Deus sobre a vida dele, mesmo na situação mais angustiante. E aí ele fala ainda mais: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Olha a atitude dele. Ele não está dizendo aqui que a angústia é ausente. Ele não está dizendo aqui que não tem as suas adversidades. Ele não está aqui dizendo que os seus problemas se acabaram. Feito algumas pessoas querem dizer para nós, né? Aceita Jesus que os seus problemas vão acabar. Não. Jesus nos ajuda a enfrentar os problemas. E é muitas vezes através desse problema que Deus vai trabalhar na tua vida. Deus permite muitas vezes a guerra acontecer. Deus muitas vezes permite aquela situação para te incomodar, para você sair do seu canto ali, sabe, de inércia. Muitas vezes Deus vai tocar em você, para você sair da sua acomodação espiritual. Lembra da história do pastor hoje de manhã? Do ninho da águia, o pastor André falou? Deus muitas vezes tira as folhinhas macia para a gente sentir os espinhos. Porque quando nós sentimos os espinhos, aí sim saímos de dentro do ninho e vamos para fora para alçar voos. Davi, ele só pediu uma coisa. Você pede muitas coisas. A Bíblia diz: pedi muitas coisas e pedi mal. A Bíblia diz até que a gente nem sequer sabe orar. Mas Davi, ele é um exemplo de homem de oração. Ele nos ensina que só uma coisa precisamos, uma coisa só é suficiente para nós, que é a presença de Deus. E não importa o que venha acontecer, não significa que você está aqui, sabe, como um alienado. Não é isso não, irmãos. É que você tem que confiar no Senhor, apesar da angústia, apesar da adversidade. E ele diz que quer estar na presença de Deus, porque quando viver um momento ruim, ele sabe o que trazer na memória. Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas se você só tem lixo na mente, se você só consome lixo virtual, tem pessoas que só vivem de fofoca, de maledicência, tem pessoas que só vivem de consumir músicas que não falam nada de Deus. O salmista, ele disse que quer salmodiar o Senhor, ele quer enaltecer ao Senhor, ele vai oferecer sacrifício de júbilo ao Senhor. Só uma coisa a gente precisa, irmãos. E ele diz ainda mais: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Eita, parece que agora aquilo que era confiança nas alturas, agora se tornou numa depressão. O que é que eu aprendo aqui com o salmista? Eu aprendo que a nossa vida é feita de altos e baixos também. Nem sempre estamos felizes, nem sempre estamos sorrindo, nem sempre estamos alegres. Há momentos que estamos de cabeça baixa. Isso acontece. A angústia é uma realidade na vida de muitos de nós. Mas uma coisa, o salmista aqui, ele nos ensina ainda mais. Ele diz que apesar da angústia, o que ele faz? Eu clamo, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ele busca ao Senhor nos momentos mais sombrios, nos momentos mais angustiantes.
Porque a nossa vida é assim, irmãos. Nem sempre está tudo bem. Nem sempre está tudo em paz. Às vezes estamos vivendo verdadeiros conflitos, mas jamais devemos deixar de ter a nossa confiança em Deus. Ele diz ainda mais aqui: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha só, sabe o que aqui significa? Significa que no coração dele, Deus fala ao seu coração. Deus fala ao íntimo dele. Eu pergunto, Deus está falando ao teu íntimo agora? E o que Deus fala ao íntimo do salmista Davi? Ele fala: buscai a minha presença. É isso que a gente precisa fazer. Buscar a presença do Senhor. Tem gente que na primeira oportunidade cai fora. Quando a coisa aperta, eu costumo dizer que essa pandemia, ela serviu para mostrar duas coisas: o que temos de melhor e o que temos de pior. Agora sim, dá para saber quem é quem. Agora sim, dá para saber quem é e quem não é. Porque na bonança, na facilidade, no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver no momento da angústia, no momento quando a coisa aperta, no momento quando o dinheiro acaba, no momento quando a saúde vai embora, no momento quando as coisas apertam, aí você vê quem é quem. Porque ser cristão, num contexto privilegiado, todo mundo declara a boca: eu sou cristão. Mas quando as coisas apertam, a gente vê quem de fato está. Pude ver várias situações. Quem enfrentou e quem correu. Quem está enfrentando e quem está fugindo. Não adianta falar que adora a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor. E quando chega na angústia, no momento da dificuldade, fica praguejando, fica reclamando. Davi, ele, apesar da angústia, ele clamava ao Senhor. E Deus falava ao seu coração. E o que é que Deus falava ao coração dele? Busque a minha presença. Busque a minha presença. Você consegue escutar Deus falar ao teu coração hoje? Busque a minha presença. Você consegue ouvir isso? Busque a minha presença. É isso. Temos que buscar a presença do Senhor. Porque quando buscamos a presença do Senhor, meus irmãos, nós podemos realmente ver coisas grandes acontecerem. Verso 9 ele fala: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Tu és o meu auxílio. Outra versão, tem uma versão que diz: tu és o meu ajudador. É Deus quem nos ajuda, meus irmãos. É Ele quem nos sustenta. Temos que ter essa certeza que Ele é quem governa tudo. Ele é o soberano. É Ele quem nos dá todas as condições. É Ele quem nos dá a saúde. É Ele quem nos dá a oportunidade. Tudo vem dEle. Se não for o Senhor na nossa vida, ai de nós. Versículo 10 ainda diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei do texto de Isaías. Isaías capítulo 49, versículo de número 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele,
eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Irmãos, talvez você se diga assim: esqueceram de mim, não mencionaram o meu nome. Mas o Senhor não esqueceu de você. Ele não esquece. Talvez aquela pessoa que mais deveria estar do teu lado te abandonou. Mas o Senhor não. O Senhor jamais te abandonará. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco. Não é à toa que o seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Ele nos garantiu a sua presença constante todos os dias, nos momentos bons e nos momentos ruins. Temos que ter confiança no Senhor, apesar das nossas angústias. Versículo número 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Olha aqui o pedido do salmista. O salmista aqui, ele pede para que o Senhor conduza ele, lhe ensine, cuide da sua vida. Você tem pedido para Deus lhe proteger? Hoje aprendemos aqui na oração do Pai Nosso que devemos pedir para que Deus nos dê o livramento. Quando ele fala no finalzinho da oração: mas livra-nos do mal. O salmista Davi aqui, ele pede para que o Senhor ensine a ele a se livrar dos caminhos maus, das dificuldades, porque ele sabe que os inimigos estão à espreita, estão esperando só uma oportunidade. Meus irmãos, o diabo ele não quer duas oportunidades, eu já falei isso aqui. Ele só quer uma oportunidade. A brecha pode ser pequenininha, mas ele quer entrar nessa brecha. Peça para que o Senhor lhe ensine. Talvez você tenha que aprender a perdoar. Talvez você tenha que aprender a ser submisso. Talvez você tenha que aprender a entender como as coisas acontecem. Peça ao Senhor para lhe ensinar. Talvez você tenha que aprender a lidar com o seu temperamento. Talvez você tenha que aprender como é que você deve fazer as coisas de Deus. O que é que você precisa aprender? Peça ao Senhor. É isso que Davi nos ensina. Ele pede para que o Senhor ensine a ele e possa lhe guiar pela vereda plana. Versículo 12 nos diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Mais uma vez ele enfatiza pedindo o livramento de Deus. Mais uma vez ele pede o cuidado de Deus sobre a vida dele. E o versículo 13 ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê que verá a bondade do Senhor? Você crê? Parece que está tudo a perder, não é? Parece que está tudo desfavorável, né? Mas sabe aonde tem que acontecer a mudança? A mudança não tem que acontecer nas circunstâncias, a mudança não tem que acontecer nas situações, a mudança tem que acontecer no teu coração, dentro de você, porque se você não crê, você não vai ver a bondade do Senhor. Mas se você crê, você vai falar como o salmista Davi, porque o salmista Davi, ele fala no presente, como se as coisas do futuro tivessem já acontecendo. Porque ele enxerga tudo pelos olhos da fé. Ele não enxerga pelas circunstâncias. Ele não enxerga pela realidade desse mundo. Ele enxerga pelos olhos da fé. E o que falta muitas vezes nas pessoas é olhar com fé. Porque às vezes a descrença toma conta. O não acreditar mais que Deus pode fazer.
O não crer que Deus pode fazer algo mais, porque Deus, ele continua sendo Deus. Ele fez milagres no passado, e ele ainda faz hoje e ainda os fará. Mas o problema está não em Deus, mas no teu coração. Se você se limitar a crer na bondade do Senhor, você não vai poder contemplar essa bondade. Mas hoje, você pode reverter isso no teu coração. Como é que está o teu coração? O salmista Davi, ele dizia: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O versículo de número 14, ele fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Sabe o que é aqui esperar pelo Senhor? A palavra esperar aqui é da ideia de esperança. Tenha esperança no Senhor. Você sabe qual é o título do hino de Israel? Alguém sabe dizer? Esperança. A esperança. É isso que devemos cantar. A esperança em Deus. A nossa fé em Deus. A esperança é a fé em exercício no futuro. Esperança. Espera em Deus. Confia nele. Ele diz aqui, ó. Tem bom ânimo. É um conselho dele. O salmista, ele está aqui falando com Deus. Ele fala da sua atenção. Ele aqui se coloca diante do Senhor nos seus altos e baixos. Ele tem confiança, ele tem angústia, ele não esconde que tem angústia, e ele agora aconselha. Parece que o salmista, ele parece que está escutando e vendo as pessoas em sua volta, e ele diz: espera pelo Senhor. Ele para de falar com Deus e vira para as pessoas e diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Porque ele fala: fortifique-se o teu coração. O coração aqui, a palavra hebraica leve, significa onde reside as nossas emoções. Quantas pessoas com as emoções fragilizadas? Pessoas que têm o seu coração ali fragilizado. O salmista orienta aqui: fortifica o teu coração. Reconstrói tudo isso. Tenha bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. O que é que eu aprendo nesse final aqui? Eu aprendo que eu tenho que confiar em Deus, apesar das minhas angústias. Às vezes queremos que aquele problema se resolva logo. Às vezes queremos que o resultado saia logo. Às vezes queremos que tudo modifique ali, porque quem sente dor tem pressa. Quem tem angústia tem pressa. Mas o salmista nos diz aqui: espera no Senhor. Tudo acontece no tempo de Deus. Acalma o teu coração. Porque esta obra não é você que vai fazer. Essa obra não é você que vai terminar. Essa obra quem vai fazer é Deus. Porque a obra que Ele iniciou, Ele há de aperfeiçoar. Você crê no teu coração que é Deus que está fazendo a obra? Por isso que o salmista Davi, ele tem plena confiança, apesar das suas angústias. Porque quem está fazendo é Deus. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir. Tem um cântico que diz isso, né? Na certeza que Ele não falha. Ah, como eu queria cantar esse cântico se tivesse alguém que se voluntariasse e cantasse. Ia ser tão bom agora que a igreja toda ia cantar junto, tem? Amém. Uma igreja preparada é outra coisa, né? Sem ser combinado. Vamos cantar esse momento? Confiando no Senhor, esperando no Senhor,
A nossa esperança está no Senhor. Eu queria que esse cântico você pudesse fazer dele a sua oração. Medita em cada palavrinha que vai ser dita nessa música. Porque o salmista disse que ele ia salmodiar ao Senhor, ia louvar, ia cantar diante do Senhor, né? Louvemos ao Senhor. Todos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa? Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família? E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. No Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa? Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família? E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. A igreja? Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não faz. Tudo Ele já preparou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor? Seu amor nunca mudou. Seu amor? Seu amor nunca mudou. Fecha os teus olhos agora nesse momento. O piano vai estar tocando. Você ouviu essa mensagem? Mensagem que fala de confiança em Deus, apesar das angústias. Queria nesse momento desafiar você. Você que vem vivendo situações angustiantes. Talvez a esperança se esvaiu. Mas agora você, ouvindo essa palavra de Deus, Deus falou ao teu coração, dizendo: busca a minha face. E você agora pode buscar a presença dEle.
dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fé tão pequena, me perdoa, porque muitas vezes eu quero passar à frente, me perdoa porque eu penso em desistir, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não confio plenamente no Senhor. Me ajuda, Senhor, a confiar em Ti plenamente. Em nome de Jesus.